Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, um programa feito por quem ama debater economia sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana o professor Júlio Sérgio Gomes de Almeida, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, diretor executivo do IED, o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial e professor da Unicamp. Júlio, hoje no segundo bloco eu quero colocar aqui alguns pontos de interrogação, começando pelas eleições. Qual tema você acha que vai predominar no debate eleitoral? A economia, o bolso das pessoas ou a questão da violência? O bolso das pessoas vai estar porque nós conseguimos sair daquela recessão muito forte para um pequeno crescimento. Mas isso não foi acompanhado do emprego, da redução do desemprego, na medida em que gostaríamos. Então vai ser um tema muito importante, mas a violência, evidentemente, está no cotidiano, está batendo na porta, é um drama, especialmente de regiões como o Nordeste. Sem dúvida. Né? Nas grandes cidades nordestinas. O próprio Rio de Janeiro com intervenção. O próprio Rio de Janeiro com intervenção. É um tema fundamental. Uma dúvida que eu tenho, professor Júlio, a gente resolve violência com crescimento econômico? Melhora muito. Melhora muito, porque a violência, o que está por trás da violência? O tráfico de drogas, o tráfico de armas e também toda uma marginalidade do ponto de vista de emprego, que, aliás, pode crescer no Brasil, infelizmente, mas que não dá condições de trabalho adequadas para as populações. E o crescimento econômico pode minorar isso. Crescimento econômico e violência vão de mãos dadas. Muito bem. Júlio, não conseguimos aprovar a reforma da Previdência no governo Temer. Isso para você é um problema, não é um problema? E o próximo governo terá ou não de lidar com esse tema? Todo governo que assumir vai ter que lidar com esse tema. É quase que uma tradição, o governo, quando entra, que faz esses tipos de mudanças. Melhor fazer no primeiro ano já. Melhor fazer no primeiro ano. O que eu acho é que precisa discutir, de fato, o problema da Previdência, coisa que eu acho que, infelizmente, nós deixamos de discutir. O tema da Previdência hoje, ele tem uma dimensão do passado e uma dimensão do futuro. Do passado que a gente acumulou, alguns privilégios. Muita desigualdade. Muita desigualdade e injustiça. Mas nós temos o futuro, mas só um lado do futuro está sendo discutido, que é o envelhecimento da população, Isso. que é bom. É. Agora, tem um outro problema que também está batendo as portas, é que a gente não vai ter mais emprego para rodar esse carrossel que é o nosso sistema de previdência. Vai ter que tributar robô? Vai ter que tributar robô, ou você vai ter que fazer uma tributação para financiar a previdência que não seja em cima de quem trabalha formalmente. Porque esse trabalhador formal, infelizmente, está em rota de extinção. Então, nós tínhamos que pensar uma nova forma de financiar a Previdência. É isso que a gente não está fazendo. É verdade. A gente está fazendo um sistema de repensar a Previdência, onde você aperta mais quem não pode, que é o pobre, ou você pensa em exterminar logo de vez também aquele que tem um pouco mais de privilégio com a Previdência. O caminho também não é esse. Verdade. Nem de um lado, nem de outro. Júlio, guerra comercial do Trump aí contra a China é algo que preocupa? Como é que você está acompanhando isso? Aço, alumínio? Preocupa e incomoda muito. Não é? Mas, de fato, o que eu acho que tem aí é um processo por trás mais robusto de um país que perdeu muito emprego num processo de globalização, não exatamente por causa da globalização, mas até mesmo pela tecnologia que pode se desenvolver muito com a globalização, que foram os Estados Unidos e outros países também. Hoje em dia, ninguém mais está querendo perder, como perdeu para o bem da humanidade, claro, digamos assim, para ter uma inflação mais baixa, para ter um país como a China incorporado no mercado mundial. Mas hoje em dia você já não está mais querendo perder tanto. E é possível que essa investida do Trump seja uma investida para reassentar o processo de globalização, que cá entre nós teve seus excessos. Claro. Também.
Júlio, para a gente concluir o bloco, quando você olha para o mundo inteiro, você vê algum risco bélico, algum risco militar? A gente está tendo uma semana muito feliz de um reencontro entre as duas Coreias. Isso. Você acha que a gente tem um período de paz ou tem riscos militares? Não, tem problemas militares e tem problemas de toda a ordem, problemas políticos extremamente fortes, mas do ponto de vista econômico você tem um risco aí também complicado. Tem outra crise aí pela frente? Olha, tem um receio de como os bancos centrais, as políticas econômicas vão se moldar a um crescimento bem maior. Que está havendo, nós passamos 10 anos com o fantasma da crise de 2008. Injetando dinheiro, gastando. Aliás, injetando mais dinheiro do que gastando. Eu acho que podia ser mais equilibrado. É verdade. Vamos dizer assim. Taxa de juros muito baixa, negativa em termos reais. Isso deu à economia mundial, e principalmente os países mais industrializados, Estados Unidos, países da Europa, Japão, uma sobrevida de crescimento, mas um crescimento que nunca acelerava muito, mas também não baixava muito. Nós passamos 10 anos sem ciclo, o que é uma excrescência em termos econômicos. Pois agora não. Agora as projeções para o crescimento da economia em 2018 são um crescimento bastante expressivo, com continuidade para 2019 e com um crescimento do comércio mundial muito expressivo também. Certamente nós vamos entrar numa fase de crescimento da taxa de juros. Isso muda tudo no contexto mundial, inclusive no Brasil, num contexto de um país emergente. O que pode dar isso? Isso pode furar umas bolhas que se formaram por aí nesse período. Você pode ter uma turbulência nos mercados financeiros internacionais, pode ter turbulência também entre os países emergentes, vai depender muito da habilidade. Os presidentes dos bancos centrais americanos sempre tiveram muita habilidade em lidar com esse processo. E o Banco Central Europeu também, agora, mais recentemente. Então, vamos esperar que eles continuem assim e não permitam que você não tenha uma crise aí, econômica mundial se avizinhando. Professor Júlio Sérgio Gomes de Almeida, conosco nesta semana no Papo de Economista. Ele volta amanhã com o quadro Cara ou Coroa. A você um grande abraço e até lá.